Olá pessoal, eu sou o Dr. André Farinelli Lima Brito, cardiologista clínico e intervencionista. O motivo desse projeto e campanha é para auxiliar as pessoas que estão em isolamento social sobre possíveis sintomas de dor no peito ou dor torácica e qual seria o manejo inicial mais adequado. Isso se torna importante pelo fato de que nós médicos estamos orientando a população para não procurar hospitais, não procurar os prontos-socorros por motivos não tão importantes ou por motivos pouco importantes. E sim procurar os hospitais e os prontos-socorros caso tenham algum problema de saúde potencialmente grave e até fatal. Pois bem, a dor no peito ou a dor torácica é uma das principais causas de procura aos prontos-socorros e aos hospitais. E eu tenho uma larga experiência nesse quesito, em tratar pacientes com essa apresentação clínica, e por isso eu decidi tentar ajudar a população que está isolada em casa nesses últimos dias e semanas, e provavelmente nas próximas semanas ainda estarão, para que possam ter um pouco de conforto, de alívio e de orientação caso venham a ter algum tipo de sintoma como esse. Não só as próprias pessoas, mas as pessoas mais próximas a elas, como parentes, vizinhos e aqueles que moram juntamente com elas na casa e também estão em isolamento social. Para se ter uma ideia da importância desse assunto, cerca de 80% dos casos de dor no peito ou dor torácica que procuram um pronto-socorro, eles são por causas de baixo impacto, de baixa periculosidade ou de pouca relevância clínica no que tange risco de vida ou risco de ter alguma complicação grave. Ou seja, 80% dos pacientes que procuram os hospitais e os prontos-socorros por dor no peito ou dor torácica vão ser liberados para casa no mesmo dia, com um provável diagnóstico seja de uma dor ósseo-muscular, seja de uma dor associada a algum sintoma relacionado a estresse, angústia, crise de ansiedade e coisas assim. Ou eventualmente também sintomas do aparelho gastrointestinal, que muitas vezes se manifestam com dores no peito também, principalmente sintomas esofagianos, correto? Então, faz sentido tentar orientar a população? Claro. Considerando que 80% das pessoas que vão aos prontos-socorros por causa de dor no peito ou dor torácica, teoricamente, na grande maioria das vezes, esses 80% não tem algo que de fato precisasse ir num pronto-socorro, poderia ter sido uma consulta no consultório, evitando a ida ao pronto-socorro, é interessante que a gente oriente-os de fato a não procurarem o pronto-socorro nessa atual conjuntura. E a gente evitaria então 80% das procuras aos hospitais por dor torácica ou dor no peito. Então esse seria um grupo grande que a gente estaria fazendo um bem para a população, orientando e auxiliando eles a evitarem ir ao pronto-socorro, evitarem o risco de contágio e ficarem em casa e sendo orientados. O segundo grupo, por outro lado, é um grupo de os 20% que internam, que ficam em observação pelo menos 24 horas no hospital. Mesmo esses 20%, a maior parte deles, ou seja, chega a ser até 80% desse grupo de 20%, ele também não tem nada grave que ameace a vida. Somente uma pequena parcela desse grupo, de 20% que internou, ou seja, cerca de 20% desse grupo, é que de fato vai ter alguma coisa preocupante, como um infarto, uma angina grave, uma dissecção aguda de aorta, uma embolia pulmonar, pneumotórax, uma doença do aparelho gastrointestinal que preocupa, por exemplo, uma úlcera gástrica duodenal perfurada ou sangrante, ou uma vesícula inflamada gerando alteração importante abdominal que dá dor no peito também, ou uma rotura esofagiana. São causas mais raras, mas que eventualmente podem se manifestar com dor torácica, e causas que não levam a uma situação crítica imediata, mas que são preocupantes, que merecem internação, como por exemplo pneumonias, situações de insuficiência cardíaca descompensada, com edema de pulmão, que pode cursar com dor no peito, arritmias importantes que geram também às vezes manifestações de dor no peito, pericardites, que é a inflamação da capa do coração, ou miocardite, que é a inflamação do coração em si, também gerando esses sintomas de dor no peito que merece uma investigação hospitalar sim. Mas observe vocês que dos pacientes que internam, ou seja, 20% do total que fica internado, você tem que 70% a 80% desses pacientes acabam não tendo nada disso que eu falei, e acabam tendo também sintomas associados a seja psicossomáticos, ósseo muscular ou do trato gastrointestinal leves. Então, a gente
com essa campanha, tenta orientar as pessoas da melhor forma possível a tanto essas que possivelmente têm algo leve evitarem ir ao pronto-socorro e, por outro lado, aquelas que têm sintomas que possivelmente são graves, não protelarem, não adiarem, hipótese alguma, irem o quanto antes, porque são situações de risco iminente de vida que quanto mais tempo se atrasa, maior o tempo que se perde e maior o risco de óbito. Bom, vou falar um pouco do meu histórico. Eu formei na UFMG em 2001, depois eu trabalhei como médico de família no interior de Minas Gerais durante um ano. Seguido disso, eu fiz residência em clínica médica no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Fiquei 2 anos lá me especializando em medicina interna e clínica geral de adultos, onde tive uma experiência muito grande com pacientes críticos de medicina intensiva, uma vez que o Hospital João 23 é um hospital de trauma que atende pacientes muito graves, que sofreram traumas ou intoxicações ou grandes queimados, e é uma referência nesse sentido. E, obviamente, também complicações clínicas, como infarto, pneumonia, AVC e por aí vai. Terminada a residência de clínica médica no João 23, eu fui para São Paulo e fiquei os próximos 4 anos no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, fazendo residência de cardiologia clínica, seguida de cardiologia intervencionista, que é a especialidade, a subespecialidade cardiológica, onde a gente faz os exames de cateterismo cardíaco e os procedimentos de angioplastia coronária, de implante de válvula. Desde 2008, quando eu terminei todas as minhas residências, eu venho trabalhando dentro da área de cardiologia intervencionista principalmente, atendendo pacientes de dor torácica na sua maior parte. E fiquei 3 anos em Belo Horizonte, depois que eu terminei minha residência em São Paulo, depois vim para São José dos Campos, onde estou até hoje. Trabalho então no Hospital Vivale, faço parte do corpo clínico tanto da medicina intensiva, da cardiologia e da cardiologia intervencionista, e temos uma experiência muito grande com pacientes com dor torácica. E de forma que esses dados que eu falei até agora, eles fazem parte da nossa casuística, do que a gente observa na nossa prática clínica lá. Isso varia um pouco de hospital para hospital, é claro, mas as variações não são absurdas. E do perfil de paciente também, do perfil de talvez hospitais de SUS, de pessoas que têm um nível socioeconômico um pouco menor, tenha às vezes uma variabilidade um pouco maior nesses percentuais que eu passei. O hospital que eu trabalho é o hospital que atende só plano de saúde e às vezes tem uma variabilidade um pouco diferente, mas no cômputo global não deve ser algo que muda bastante, pelo que a gente vê na literatura médica. Então, considerando essa ampla experiência que eu tenho na abordagem, no tratamento, no diagnóstico e tratamento dos pacientes com dor torácica, eu achei por bem desenvolver nessa fase difícil, angustiante para todos nós que estamos isolados em casa, auxiliar então toda essa gama de pessoas que vêm a ter esses sintomas de dor torácica, como proceder da melhor forma possível numa eventual crise sintomática.